Estamos aqui com o professor Rodrigo Taminato. Está sendo professor hoje na nossa pós-graduação de cuidados farmacêuticos, trabalhando no tema aí de problemas gastrointestinais e respiratórios. Professor, a farmácia vem evoluindo muito, essa questão do cuidado farmacêutico dentro ali da drogaria, por exemplo, Sim. né? A montagem dos consultórios farmacêuticos. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente da importância do farmacêutico ter o conhecimento das drogas que são utilizadas, né, para esse tipo de problema. E eu acredito que são demandas bem comuns hoje dentro de um consultório farmacêutico, por exemplo, ou dentro de uma drogaria, realmente, pessoas que acabam procurando lá a ajuda ou procurando alguma orientação de alguma medicação com relação a isso. E como o farmacêutico que tem esse conhecimento pode ajudar a população de forma mais ativa, vamos dizer assim, né? Exatamente, Starley. A gente percebe hoje que os distúrbios menores, chamados, entre aspas, né, de baixa complexidade e autolimitantes, frequentemente, né, e principalmente os produtos que são utilizados, né, nós temos uma política de medicamentalização e automedicação até um pouco irresponsável no Brasil, e a busca ativa dos próprios usuários de medicamentos, clientes ou pacientes das drogarias mesmo e farmácias, procuram esses medicamentos, né? Então, existe um dado aí do próprio Conselho Federal de Farmácia, do próprio SUS e das instituições, né, que avaliam indicadores, que são os medicamentos mais vendidos, né? Então a gente pega do market share dos produtos mais vendidos para distúrbios gastrointestinais, como sintomas relativamente leves, como azia, má digestão, pirose, né, queimação, a própria disfunção do refluxo esofágico, os sintomas da gastrite e da úlcera. O pessoal procura bastante esses produtos, esses medicamentos. E a gente não pode esquecer que, além da venda do produto, tem a parte clínica do processo, né? Em conluio até com a própria gastroenterologia, se a gente pegar as entidades de classe, os protocolos, os guidelines. E a farmacologia está muito inserida no aspecto clínico também, não só farmacológico. E o profissional da área de saúde, independentemente de qual, ele tem que saber essa seara clínica para poder indicar, né, e de maneira assertiva para minimizar os riscos, inclusive. Então, partindo do princípio da necessidade do paciente, né, quando se faz uma anamnese, identifica o eventual problema, não é nenhum red flag, nenhum sinal de alerta que exija necessariamente o atendimento médico imediato ou prioritário, e que o paciente, o indivíduo quer levar um produto e um medicamento, você tem que ter um critério para isso, né, para ver se você vai conseguir identificar e prescrever o medicamento correto, por exemplo. Coisa simples, você pega, não, eu tenho bicarbonato de sódio, carbonato de cálcio, hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio e ácido cítrico. Todos são antiácidos neutralizantes de ação loco-regional, mas são diferentes. Então, do aspecto farmacocinético, farmacodinâmico, clínico, o início do efeito, a duração do efeito, as reações adversas, as possíveis interações medicamentosas, o intervalo entre as doses, a dose máxima permitida, o tempo de uso que esse paciente, né, vai ter a meta estabelecida de minimizar ou ausentar dos sintomas, até que ele consiga resolver esse problema, se ele for autolimitante, diagnosticado assim, né? É importante, são substâncias diferentes. Nós só chegar e falar, vou vender aqui o que mais dá lucro, pode ser estomazil mesmo, serve para tudo, em que você não sabe a esfera clínica desse processo. Então, não passa de um vendedor, realmente, um balconista. E a exigência do mercado hoje, baseada nas próprias resoluções, nas novas legislações, força o profissional a ter esse mecanismo de identificar os problemas, principalmente, para poder evitá-los e no diálogo até com o clínico para melhorar a efetividade, atingir os objetivos e as metas com segurança para os pacientes usuários desses medicamentos, né? Excelente. Professor, aí a gente fala aqui especificamente do módulo nesse final de semana. Você citou alguns exemplos já aqui pra gente, mas a gente falando aqui especificamente dos nossos alunos, qual é a sua expectativa de aumento ou evolução de conhecimento desses alunos? A partir de segunda-feira, o que estão aprendendo aqui para eles fazerem diferente? Conta pra gente uma situação específica que ele pode chegar segunda-feira um paciente lá na drogaria dele e, poxa, eu tô sentindo isso, o que ele tá aprendendo aqui na pós-graduação desse final de semana que pode auxiliar ou dar mais ferramentas para eles aí a partir de segunda-feira? O objetivo da ementa até, né, e muito válido no conteúdo programático que o Instituto GPI construiu, a proposta como objetivo mesmo é a aplicação prática da clínica. E não somente a venda, ou não somente o mais do mesmo, aquela coisa mais superficial que a gente está acostumado, né? Realmente avançar um pouco nesse processo, comparando com outros países do mundo,
E um detalhe que eu falei é esse, de um paciente que chega para um farmacêutico mesmo e fala, olha, o médico prescreveu loratadina para minha rinite, mas eu ouvi falar, ou a minha esposa toma desloratadina. É a mesma coisa? E clinicamente falando, não. Né? E muitas vezes o paciente o usuário quer saber essa informação para questionar o médico e para ver se o médico talvez possa trocar ou validar essa conduta, né? Ou mesmo uma possível reação adversa que o medicamento cause e o indivíduo não saiba, né? Ou ele tem em casa e está tomando e chega para um profissional da área clínica e fala assim, ó, não é esse, você está tomando de maneira errada e o fármaco, a substância é errada. Então eu vou te indicar ou prescrever outro que está dentro da minha seara, do rol, do métier, do trabalho do farmacêutico clínico, porque tem medicamentos, obviamente, que é restrito à prescrição médica, mas que ele possa não só contribuir, mas os medicamentos que o farmacêutico pode prescrever e indicar, que são os do GIT, né, do grupo de indicações e de produtos, né, indicadores terapêuticos de especificidades e os medicamentos de prescrição, que ele saiba fazer clínica, porque tem diferença. Eu tenho diferença entre fexofenadina, loratadina, desloratadina, e todos são considerados antihistamínicos de segunda geração. Será que o farmacêutico clínico, o profissional de área clínica, está preparado? Ele sabe as diferenças e como conduzir esse manejo? Né? Como dialogar ou solicitar alguma intervenção médica, especificamente com o especialista? Porque, pô, o cara vai ter que conversar com o otorrinolaringologista, que ele é médico especialista na área. E está se tratando de uma rinite alérgica, por exemplo, às vezes com um alergista, com um imunologista. Então, o diálogo tem que ser harmônico e baseado nos guidelines, nas evidências que a gente encontra científicas e clínicas também, né? Então, a ideia do especialista é a gente extrair o melhor dele para aplicação prática mesmo e não só na teoria. Eu acho que praticamente 99% das aulas de quem trabalha com clínica, qualquer área clínica, a gente fala assim, não, mas o profissional que trabalha com área clínica é uma disciplina teórica. Ela não é teórica porque ela tem aplicação, né? Ela tem uma aplicação prática direta com o usuário de medicamentos, direto com o paciente, direto com outros, com os pares da atividade multidisciplinar. Então isso é muito importante. Na gastroenterologia mesmo, você vai ter que ter contato, às vezes, com o nutricionista, ou com o médico nutrólogo, ou com o médico gastroenterologista, enfim, para ter um discurso harmônico, clínico, baseado em evidências, guidelines e protocolos bem pré-estabelecidos, com os profissionais de saúde para contribuir e os benefícios e segurança para o paciente usuário desses medicamentos.